Petrobras, CSN e, para surpresa de muitos, Grendene, uma empresa um pouco menos conhecida do mercado que fabrica calçados. Essas três empresas pagaram nos últimos 12 meses mais de 24% de dividendos em relação ao preço atual de suas ações. E o que isso pode trazer de risco para você que está buscando dividendos? Será que vale a pena investir nessas empresas agora? Ou será que esses dividendos foram coisas atípicas e que esse número, na verdade, não condiz com a realidade dos próximos meses? Vou falar sobre essas três empresas aqui nesse vídeo e vou te mostrar o que você tem que considerar para não cair nessas pegadinhas que existem quando você olha apenas o dividend yield de algumas empresas. Então vamos ali para a tela do computador para começar a olhar a Petrobras. E como que eu descobri que é a Petrobras e quais são as outras duas empresas nesse topo? Eu cheguei aqui no Status Invest, que é o site que eu uso para ter um acesso mais fácil aos indicadores das empresas listadas na Bolsa Brasileira. Vou deixar o link aqui da busca nos comentários e na descrição do vídeo. Eu coloquei aqui um dividend yield acima de 20%, porque eu queria realmente só as top pagadoras de dividendos nos últimos 12 meses. E coloquei aqui também um filtro de liquidez média diária acima de R$30 mil, para a gente tirar aquelas empresas que são coisas muito atípicas, muito diferentes da realidade, para não induzir ninguém ao erro. E aí eu tive uma lista aqui com pouquíssimas empresas e peguei as três maiores pagadoras. Como a gente pode ver aqui, a Petrobras está em primeira com dividend yield na sua ação preferencial, que é a PTR4, de 27,24%. Ela também está aparecendo aqui com a sua ação ordinária. Nós temos aqui também a CSNA, Companhia Siderúrgica Nacional, e a Grendene. Por que eu não peguei essa empresa aqui, que se eu não me engano o nome dela é Toxcom, alguma coisa assim? Porque é uma empresa pequena, pouco conhecida, e isso daqui provavelmente não traria nenhuma informação relevante, uma oportunidade de investimento para ninguém. Então foquei nas empresas maiores com mais liquidez que a gente tem na bolsa, com maior valor de bolsa. Porque se você for olhar aqui no final, essa empresa que a gente está vendo aqui em segunda colocada só tem um valor de mercado de 1,2 bi, o que parece muito para empresas, para pessoas, na verdade, que são físicas, investidores, pessoas físicas, mas que representa muito pouco dentro do mercado de bolsa de valores do Brasil. Então vamos para a Petrobras, que já está aberto aqui. O que a gente percebe? O valor hoje da empresa é R$ 34,03 no momento que eu estou fazendo esse vídeo, que ela vem subindo bastante nos últimos tempos. Vamos ver como é que ela está aqui no último ano. Nesse ano ela também está subindo consideravelmente. Mas por que isso aconteceu com a Petrobras? Se a gente for reparar, no final do ano passado, ela estava com a queda razoável causada pela expectativa em relação às empresas estatais controladas pelo governo federal e o novo governo que tinha acabado de ser eleito. Por isso ela teve uma queda, e o que foi acontecendo após esse momento foi que, como a expectativa era muito ruim, mesmo alguns fatos em relação à empresa tendo piorado, não foram tão ruins quanto o mercado esperava, que o mercado esperava que fosse muito pior, e por isso ela teve ali uma valorização nesse período. E como a empresa vinha apresentando bons resultados ao longo dos últimos trimestres, ela acabou pagando bons dividendos nesse período e ainda continua pagando alguns bons dividendos apesar da alteração. E isso é a primeira informação que eu tenho que te trazer aqui. A Petrobras alterou no início de 2023 o seu programa de pagamento de dividendos, que antes pagava 60% do fluxo de caixa livre para 45% do fluxo de caixa livre. Ou seja, teve uma redução ali considerável de pelo menos 1/4 do valor total de dividendos que ela pagava em relação ao seu fluxo de caixa livre. Isso obviamente representa menor remuneração para o acionista, e aquele acionista que tem foco em dividendos acaba tendo essa redução no seu resultado relacionado a esse programa de incentivo em relação às ações da Petrobras. Voltando aqui para a tela, a gente consegue ver que os dividendos em 2022 foram bastante elevados. Aqui está dividido por pagamento nos anos 2022 e 2023, e a gente pode perceber também que nos últimos anos não eram tão elevados. Você vê que tem uma curva aqui no gráfico muito diferente entre 2021 e 2022, até o iniciozinho de 2023 já tem uma redução. Isso aqui mostra que eram dividendos atípicos, não é o normal da empresa, não era o que ela vinha fazendo ao longo dos últimos anos. Então, em relação à Petrobras, que é a melhor pagadora de dividendos na bolsa até o momento, o que tudo está indicando, com base nas notícias, nas últimas informações da própria empresa, é que ela não vai se manter nesse nível. Temos a questão também da mudança na política de preço da Petrobras, onde ela está segurando o aumento do preço do petróleo em relação à paridade internacional. Isso tende a trazer prejuízo para a empresa no médio e longo prazo. Então, nesse caso, como estratégia de boa pagadora de dividendos, a Petrobras, nesse momento, não é uma boa opção, caso você não tenha
tenha o papel na sua carteira e decida fazer a aquisição. Então não seria a melhor estratégia. Se você já tem na sua carteira, é uma questão de avaliar qual é o seu preço médio, quanto que você pagou nessas ações lá atrás, para entender se vale a pena manter ou não, com a previsibilidade de redução desses dividendos ao longo dos próximos trimestres. Passando para a segunda maior pagadora de dividendos da Bolsa Brasileira em 2023, nós temos a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Desde meados de 2021, a empresa vem apresentando desvalorização no valor das suas ações, que já representam aproximadamente 70%. Até setembro de 2023. Mas a empresa vem pagando bons dividendos. Só que o que a gente tem que considerar aqui é que se ela manteve o pagamento de dividendos que ela fazia antigamente, se eram dividendos altos, vamos olhar aqui juntos, com tamanha desvalorização das suas cotas, simplesmente o dividend yield altera por causa da desvalorização das cotas e não por causa do aumento dos dividendos nem melhora do resultado da empresa. O que traz para você uma análise, se você for olhar apenas para o dividend yield, errada. Já que, na verdade, não é que o dividendo aumentou, simplesmente o preço da ação que caiu muito por causa de outros fatores, o que fez com que a fórmula matemática colocasse o dividend yield para cima. Ok que a gente tem que levar em consideração que é muito difícil a empresa se manter mentindo com dividendos durante muito tempo. Ou seja, para a empresa estar pagando dividendo é porque de fato ela está tendo lucro. Na maioria dos casos. Em casos muito específicos, ela pode pagar dividendos extraordinários, como nós vamos ver aqui na terceira empresa maior pagadora de dividendos da Bolsa Brasileira esse ano. Mas dificilmente a empresa vai ter pagamentos de dividendos extraordinários durante muito tempo. Por isso é importante, quando você vai escolher uma ação com foco em pagamento de dividendos, que você entenda o histórico daquela empresa e que olhe um pouco no site do RI da empresa, do relacionamento com investidores, relação com investidores, para você entender o que a diretoria está informando, qual que é a política de dividendos daquela empresa. Mas voltando aqui para a tela de CSN, o que a gente pode perceber em relação aos dividendos? Que nos últimos anos, vamos olhar aqui o máximo que a gente consegue, ela pagou dividendos que foram caindo até ali meados de 2015 e depois começaram a subir novamente, sendo que em 2020 ela praticamente não pagou dividendo, tá? Então 2021 e 2022 tivemos um pagamento mais alto, 2022 bem alto, até a última vez que ela pagou alto desse jeito foi em 2009. E quando a gente olha aqui pelas datas de pagamento, que vou mostrar pra gente, os meses onde esses dividendos foram pagos, a gente percebe também que existe uma pequena curva aqui no gráfico, que ele fez uma barriga, reduziu até meados de 2013, 2015 e depois começou a subir novamente, sendo que tem alguns pagamentos atípicos, como a gente pode perceber em julho de 2021 e novembro de 2022. E a gente tem que entender o que seriam esses pagamentos atípicos. Uma coisa legal de você ver também em relação às empresas, quando se analisa dividendos, é o valor do payout. Aqui no Status Invest a gente consegue ver também. Payouts acima de 100%, como é o caso aqui em 2022 da CSN, deixa eu tentar aumentar aqui a tela para vocês, percebam que ela pagou mais de 240%, quase 250% em 2022. Isso significa que a empresa distribuiu de dividendos mais do que ela teve de lucro líquido naquele período. Ou seja, isso não é sustentável. Então ela teve pagamentos de dividendos atípicos. Isso aqui não vai se repetir, pelo menos não durante muito tempo. Pode acontecer mais uma vez, duas, e depois precisam de mais anos para que isso aconteça. Tem que entender quais são os motivos, você vai conseguir essas informações no site da empresa, mas se você vê essa informação de um payout acima de 100%, já sabe que esses dividendos não são típicos, são dividendos fora do normal. E isso explica em muito esses pagamentos aqui, principalmente esse pagamento em novembro de 2022. O que a gente sabe no mercado aqui, olhando aqui uma notícia que eu vou trazer para vocês, até a própria diretoria já afirmou, já deu entrevistas e trouxe informações para o mercado de que ela quer sim ter uma política de boa pagadora de dividendos, mas que ela não vai se comprometer com isso nesse momento. Até porque a gente tem questões também de commodities, a CSN é uma empresa de mineração, de siderurgia, e muito do resultado dela está atrelado ao dólar e ao valor da sua commodity, que são os minérios. Como essas coisas estão fora do controle da empresa, é muito difícil também que ela consiga se comprometer a alguma coisa no curto prazo, dado o cenário atual, que o minério não está com um valor tão alto assim. E isso tende a trazer resultados piores para a empresa no curto prazo. Contudo, o mercado é bem otimista com o setor e tem recomendado compra de CSN e de Vale nesse momento, sendo que muitas das casas de análise preferem Vale, mas você tem que entender sobre as empresas e fazer suas próprias análises. Então, nesse caso, mesmo com mais de 24% de dividend yield, não necessariamente a CSN é uma boa opção de investimento nesse momento com o foco em dividendos. Não quer dizer que é uma empresa ruim, mas com esse foco especificamente, pensando em investir nesse momento para receber 25% de dividendo quase nos próximos 12 meses, provavelmente isso não vai se repetir. Inclusive, pelas informações dos próprios executivos da empresa, muito provavelmente dividendos aí ao longo
longo dos próximos 12 meses, já considerando o último trimestre, inclusive, deve ser metade do que foi nesse período. Vamos sair ali de 25% para talvez 12%, o que é um dividendo muito interessante ainda, dado o cenário de mercado atualmente. As empresas não vão conseguir manter esse tipo de pagamento de dividendo, pelo menos a maioria não vai. Então, vale a sua análise, vale entrar mais a fundo nessa empresa e entender como que ela funciona, fazer o seu próprio valuation, e isso vai te ajudar a decidir se é uma empresa para você ter na sua carteira ou não. Óbvio também que você tem que olhar os outros pares do mercado para ver se tem outras opções melhores nesse mesmo segmento. E a terceira empresa que mais pagou dividendos esse ano é a Grendene, com quase 22% de pagamento de dividendos nos últimos 12 meses. A Grendene é uma empresa de calçados, não é tão conhecida assim na bolsa, mas talvez seja conhecida na sua vida. A marca dela principal, pelo menos que eu entendo como a principal, é a Melissa, que é uma sandália bem conhecida no público feminino, em relação à moda feminina. Mas será que a Grendene vai continuar pagando esses dividendos? Aqui eu tenho algumas informações interessantes sobre a política de dividendos da Grendene, inclusive com as atualizações que eles fizeram esse ano no final do primeiro trimestre, quando apresentaram resultados. E olhando aqui a tela da Grendene, a gente vê que a ação dela teve dois picos aqui nos últimos anos, 2019 e 2021. 2021 foi junto com todas as outras empresas, a bolsa se recuperou das questões da pandemia e depois veio descendo. Também a empresa apresenta desvalorização de 30% aproximadamente entre 2021 no seu pico e setembro de 2023, e ela vem pagando bons dividendos. Tem uns números interessantes aqui, mas não é esse o foco do vídeo. Olha o que a gente vê. Em maio de 2023, ela pagou um dividendo bastante elevado. Somando aqui dividendos e juros sobre capital próprio, ela pagou 1,23 por ação, sendo que a ação dela custa R$ 6,70 e em maio custava aproximadamente R$ 7, R$ 7,50 até R$ 8 aqui, dependendo do dia que você for considerar. Então, foi um dividendo bastante elevado e, sem dúvida nenhuma, esse dividendo que está fazendo com que o dividend yield fique bastante elevado. Porque se a gente for olhar no longo prazo, ainda mais se agrupar por ano, a gente vê que os dividendos nunca foram tão altos. A gente teve ali em 2021 um pagamento um pouco mais elevado e agora em 2023. Fora isso, os pagamentos foram de centavos ao longo dos últimos anos, desde 2007. Ok? O que isso mostra pra gente? Mais uma vez, a gente começa a identificar um padrão aqui, que essas empresas que estão com dividend yield muito elevado, normalmente têm pagamentos atípicos. No caso da Grendene, eu até busquei no site deles as informações sobre esse pagamento. Basicamente, aqui é um documento, um relatório que eles apresentam, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você quiser acessar e tentar entender, mas basicamente a Grendene pagou mais de R$ 1 bilhão em dividendos referente à recuperação de benefícios fiscais de ICMS relacionados ao governo do Ceará. Ou seja, a empresa estava com um processo judicial onde ela discutia a inserção ou não de ICMS na base de cálculo do seu IRPJ e da CSLL e acabou ganhando essa ação agora em 2023, o que fez com que ela pudesse pagar para os acionistas. Na verdade, ela tivesse liberado o valor que estava em discussão de mais de R$ 1 bilhão para fazer o que quisesse. E a empresa decidiu pagar aos acionistas todo esse valor, o que fez com que o dividendo fosse lá para cima. Mas o que me chama a atenção na Grendene, que, sendo bem sincero, eu nunca tinha parado para olhar, é que quando ela trouxe algumas informações no início desse ano, em março de 2023, ela falou sobre a alteração da sua política de dividendos e ela falou também sobre uma política de recompra de ações que ela está fazendo, mais uma, ok? O que isso traz pra gente na prática? Primeiro, a Grendene aponta ali que ela pretende pagar 25%, ela coloca na sua política que a ideia é pagar 25% do lucro líquido aos acionistas, o que é um percentual bem elevado, bastante interessante. Algumas empresas não têm dividendos tão elevados assim, o que mostra pra gente um bom sinal nessa política. Eu não sei se era assim antes, mas nessa nova política está assim, é isso que importa daqui pra frente. A recompra de ações é uma forma de remuneração diferente, indireta ao acionista, onde a empresa normalmente recompra as ações e ela acaba cancelando aquelas ações e isso faz com que você, que é acionista, tenha a sua participação dentro da empresa elevada. Logo, quando a empresa decide pagar dividendos, você recebe um pouco mais porque tem menos acionistas, menos ações em circulação no mercado. E não é a primeira vez que a empresa traz esse tipo de mecanismo para remunerar seus acionistas. Como a gente pode ver aqui no próprio site do Status Invest, ela também já teve política de recompra de ações em 2020 e 2021 e quando finalizou o último em janeiro de 2023, logo após, em março, 2 meses após, ela anunciou mais um programa de recompra de ações. Ou seja, a diretoria, o conselho da empresa
empresa entende que o valor das ações está barato ao ponto deles recomprarem. Eles estão vendo isso como um bom investimento. Então, se a empresa que está ali com todas as informações dos negócios da empresa está entendendo isso, nós que estamos de fora vemos isso como um sinal muito positivo. Ter acesso a essa informação olhando os relatórios da empresa para mim foi uma surpresa bastante agradável. Vou em outro momento analisar um pouco mais a fundo a Grendene para ver se talvez seria uma empresa que caberia dentro da minha carteira de investimento. Lembrando que isso não é uma recomendação, só estou falando o que eu faria com o meu próprio dinheiro e lembrando que você precisa analisar mais a fundo as empresas. O que tiramos de conclusão aqui, fazendo essa breve análise dessas empresas, é que elas que estão ali no topo das pagadoras de dividendos esse ano na Bolsa Brasileira tendem a não continuar pagando dividendos tão elevados nos próximos trimestres, nos próximos anos. Se você já tem alguma dessas empresas na sua carteira, comenta aqui embaixo que eu quero saber se você aproveitou esses dividendos ou não, e caso você não tenha, talvez não seja o melhor momento para você investir. Você tem que entender toda a estratégia dentro da sua carteira, com base nessa breve análise e com base também nos dados que você vai levantar e vai fazer a sua própria avaliação. Mas sempre tome cuidado, não tire conclusões precipitadas e não invista em empresas apenas olhando o dividend yield, porque muitas vezes você pode ser iludido, você pode ser direcionado a errar, a tomar uma decisão errada, porque o dividendo está alterado por causa de algum evento atípico. Imagina o próprio caso da Grendene, como é que você ia saber que tinha um processo e que esse processo acabou em 2023 e que por isso a empresa recebeu mais de R$1 bilhão e distribuiu aos seus acionistas. Isso, na prática, se você não faz uma análise que é relativamente rápida, você não conseguiria identificar e seria induzido ao erro, talvez comprando a empresa no momento ruim, esperando um bom pagamento de dividendos, mas que não cairia na sua conta e depois você ficaria frustrado com esse resultado e deixaria também de aproveitar melhores oportunidades no mercado no momento da aquisição desse ativo. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e aproveita para assistir os outros vídeos que eu vou deixar aqui para você entender um pouco melhor sobre dividendos e sobre ações.